Boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Eu gostaria de saber quantos estavam aqui domingo passado. Ou mais fácil, quem não estava domingo passado? Então, alguns, né? Eu vou fazer uma recapitulação bem rapidinho e gostaria que vocês me ajudassem naquilo que nós falamos, né? Nós falamos, o título é Por que adoecemos? Nós falamos que quando Deus nos criou, Ele nos criou perfeito, a sua imagem e semelhança. E tinha um projeto inicial. Esse projeto nós não adoeceríamos, esse projeto nós não teríamos estresse, nós não teríamos ansiedade. Ele criou um lugar perfeito para nos colocar. E depois que o homem pecou, então, esse projeto, essa estrutura, ela foi mudada, né? Ela foi mudada, Adão e Eva foi expulso daquele lugar que foi feito para eles, e eles começaram assim a enfrentar situações conflitantes, situações complicadas, com ansiedade, com estresse. A sua casa, a sua família, ela começou a enfrentar problemas seríssimos, dali saiu o primeiro homicídio, tudo foi crescendo, tudo foi desenvolvendo. E é nessa perspectiva que eu gostaria de falar, porque adoecemos. Nós falamos também que falar da alma não é tão fácil assim, falar de emoção, falar de pensamentos. É muito complexo, porque nós vamos estar falando de duas coisas que é natural, não é espiritual. E muitas vezes nós pecamos porque nós queremos espiritualizar aquilo que não é espiritual. Nós falamos sobre isso, né? Então, desestruturar, né, aquilo que nós pensamos, quebrar paradigmas tão fortes na nossa vida, não é tão fácil assim. Mas, em nome de Jesus, nós estamos trabalhando para isso. Falamos também que nós somos espírito, que habitamos em um corpo e possuímos uma alma. Falamos também que se esse corpo e se essa alma estiver adoecidos, o nosso espírito vai ficar fragilizado. Até aí, tudo bem? Amém. Eu pedi a tia Rose, né, que viesse aqui. E nós fizemos, pegamos uma folha em branco, eu tive que fazer outra, porque eu não levei aquela para casa. Ela não tinha marca nenhuma, foi como quando Deus nos criou, sem marca nenhuma. Não tínhamos problemas emocionais e nada. Depois que esse projeto original de Deus, ele teve que ser mudado, começaram então as marcas, né? E vocês foram falando algumas situações. E cada situação falada, cada sentimento, né, falado, a Rose foi dobrando o papelzinho, né? E nós usamos a ilustração que a nossa vida, a nossa alma, os nossos pensamentos, todos eles foram afetados, né? As marcas que existem, elas foram feitas com sentimentos, que foram situações e sentimentos que foram criados por nós mesmos. E nós paramos, não vai dar para falar tudo, nós falamos sobre alguns sintomas emocionais, que eu quero fazer o caminho assim. Primeiro começa um sintoma. Eu sinto uma dor de cabeça, eu sinto uma palpitação. Se eu não cuidar desse sintoma, ele se transforma em uma doença psicossomática. Ok? Psicossomática fala da alma, das emoções. Se esse sentimento que se transforma em uma doença não for acompanhado, não for tratado, aí começa-se traumas, começa-se um monte de situações, e aí, então, vem as doenças emocionais e mentais. Nós paramos aí, nós vamos continuar a partir daí. Ok? Não dá para a gente voltar e falar tudo.
Mas nós terminamos falando de algo muito interessante. No slide 12, nós falamos sobre temperamentos. Temperamento, não tem como você trabalhar as partes negativas e você mudar de temperamento. Você nasceu com temperamento, você vai ter aquele temperamento. Só que ele pode ser trabalhado e transformado pelo Senhor. Amém? Aqui fala isso, temperamentos transformados. Eles podem ser transformados, mas presta atenção numa coisa. Eu preciso fazer a minha parte. Naquilo que é o meu temperamento, naquilo que são os pontos positivos, eu preciso continuar trabalhando. E os pontos negativos, ou os pontos que precisam ser trabalhados, esse é dia a dia. Eu preciso trabalhar sobre eles. Nós falamos que existe, né, 4 temperamentos. Existe o sanguíneo, que mais? Vai passando. Existe o colérico, vai passando, fleumático, melancólico e fleumático. Pode passar o fleumático. Isso. Pode parar aí. Eu queria saber quantos de vocês tiveram a curiosidade de olhar para ver qual que é o seu temperamento e quais são os pontos fracos. Levanta a mão. Que bom! Nossa, legal, como se diz a Lelê, né? Legal! Que bom, por quê? Porque se nós, a partir de algo que você ouviu, você não for atrás para ver e para começar a trabalhar na sua vida, que adiantou o conhecimento? E nós vamos estar falando aqui só de ciência. Eu quero estar trazendo para vocês dados, e hoje vai ficar muito em conhecimento dessas doenças, desses traumas, que vão nos travando, vão nos dificultando aquilo que nós poderíamos resolver na nossa vida que nós não conseguimos. Então, eu gostaria de partir daí, sobre traumas. Não, antes eu gostaria de fazer uma pergunta. Com esse gráfico, que fica tão marcado assim, a pergunta é: será que existem pessoas que vivem apenas momentos bons e agradáveis? Não existe. Você acha que existe? Mas cada pessoa, com o seu temperamento e a sua história de vida, cada um de nós temos a forma de lidar com essas marcas. Existem alguns temperamentos que são mais fáceis de trabalhar algumas marcas. Existem outros temperamentos, com algumas coisas que nós precisamos trabalhar nele, que se torna mais difícil. Mas, mesmo assim, não é impossível. Não é impossível. Eu falei de uma experiência de uma criança de 5 anos, vocês, né, acompanharam, e eu quero partir a partir daí, quero continuar a partir daí. Eu vou sair da frente, vou ficar aqui do lado, para ficar mais fácil. Para ficar mais fácil de acompanhar. O que são traumas emocionais? Aí fala que é um conjunto, né, é um sentimento de completo desamparo. É algo completamente difícil de viver. Né? O trauma, ele acontece diante de uma ameaça real. Ou vem uma ameaça real. Obrigada, meu bem. Nós enfrentamos essa ameaça real com acontecimentos ou algo subjetivo, algo que você imagina. Então, isso pode se tornar um trauma. Quanto mais imaturo for o sistema nervoso, aí, entre parênteses, a gente pode colocar uma criança, a chance de um evento ruim traumatizar esse indivíduo é muito maior. Né? Eu contei uma experiência daquela criança viveu, que se não fosse tratado e trabalhado com 5 anos, essa criança ela poderia estar, eu acho que hoje ela deve estar com 13 anos, eu perdi o contato com a mãe, não sei como está essa criança, mas até no momento que nós tratamos aquele trauma, ela conseguiu desenvolver bem. Né? Então, a possibilidade
de ela sobressair a várias marcas é muito maior do que se uma criança não trabalhada nesse trauma, ela teria. Exemplos de traumas emocionais. Abuso sexual, né? Roubo seguido de morte, né? Que a pessoa esteve presente, ela viu, mas não foi ela que estava diretamente ligado a esse roubo. Ela presenciou, ela não pôde fazer nada com aquela pessoa, com a outra pessoa que foi roubada. Existe um trauma. Começa com o medo, que nós vamos ver que depois esse medo se torna em uma fobia. Vai ser o depois do trauma, ok? Então, a superação dessas experiências ela pode acontecer dependendo do histórico de vida de cada um, dependendo das marcas que cada um tem. E para outros, o processo pode ser rápido, para outros pode ser muito demorado. Tem alguns traumas, irmãos, que nós passamos que não tem como, sabe, dependendo da profundidade desse trauma, não tem como essa pessoa sair, resolver esse trauma sem uma ajuda medicamentosa ou então uma ajuda com psicólogo, com terapia. Não tem como. Tem umas coisas que marcam e que a pessoa fica amarrada. Quantos de nós podemos aqui pensar em nós, que você conhece, que passou por uma situação dessa e ela se sente amarrada em alguma área da sua vida. Uma criança que passa por abuso sexual, a área sexual dela vai ser totalmente comprometida. Quando essa moça ou esse rapaz se casa, sabe, para ela viver a plenitude do relacionamento sexual é muito complicado. Tem mulheres que são totalmente travadas na área sexual porque ela passou por um trauma. Ela passou por um abuso sexual. E se essa pessoa não tiver ajuda, ela não consegue sair do lugar. Pode passar. Nós vamos falar de quais essas sensações que o trauma pode trazer. Esse trauma ela pode trazer nessa pessoa ansiedade, pânico. Esse pânico não é o transtorno de pânico. Ele já é um grau mais elevado. Mas é um medo exagerado. Um desespero, culpa, raiva e tristeza. Pode passar. Aquele primeiro que nós falamos são sensações. Existem sensações e agora nós vamos falar dos sintomas que essa pessoa que passou por esse trauma tem. Tremores, ela tem muito tremor quando ela liga, nós vamos falar do gatilho agora mesmo, mas quando ela lembra de alguma coisa que ela está vivendo agora, que se parece com uma situação do trauma. Então, essa pessoa tem tremores, alteração de batimento cardíaco, sudorese, queda de pressão arterial, confusão mental, dificuldade de concentração, pensamentos negativos e catastróficos. Presta atenção, fala, ai meu Deus, eu tremo as mãos, será que eu passei por um trauma? Para você estar dentro de alguma doença emocional, você precisa ter de 4 a 5 desses sintomas para caracterizar algo que você viveu, se você realmente passou por esses traumas, né? Todos esses sintomas, ele compromete de uma forma a capacidade cognitiva da pessoa. Então, é muito importante você conhecer, você diagnosticar você mesmo para que você possa se ajudar. Agora nós vamos falar da fobia, né? Outra doença emocional desenvolvida a partir das marcas que a pessoa traz e não consegue resolver sozinha. A fobia, as fobias resultam da aversão ou medo de objetos ou situações particulares. Presta atenção. O medo é uma coisa que nós temos na normalidade. Todo mundo tem medo de alguma coisa. Sim ou não? Agora, quando esse medo te paralisa, aí você precisa de pensar. Se você está dentro desse quadro de fobia.
muitas vezes é confundido com medo. Por quê? Porque existe o medo. Mas a fobia é um medo exagerado. Eu quero até ler algo aqui. A pessoa reconhece que o que está acontecendo não é algo anormal, ela tem consciência disso. Ela percebe que não tem cabimento ela ter aquele medo diante daquela situação. Ela reconhece a ausência do perigo, não tem perigo exagerado. Ela sabe que está sendo ameaçada, mas ainda assim, sua reação é incontrolável. A pessoa perde o controle quando é fobia. O próprio organismo traz essa reação no organismo, no corpo da pessoa. E a sensação é maior do que ela não consegue parar esse medo. Mas é a emoção que domina isso, faz com que a pessoa, o indivíduo, acabe se alterando. Mesmo que ela tenha consciência, numa crise de fobia, ela trabalha a mente dela. Para quê? Para que ela percebe que não existe o porquê, não existe algo tão grande, mas ela não consegue trabalhar as reações que o próprio corpo traz. Tá, nós falamos, estamos falando da fobia. Quais as situações que envolvem uma fobia? O próximo, slide. Uma coisa que hoje, infelizmente, está normal, né? Separação conjugal. Quantas pessoas passam por uma separação e não criam uma fobia? Por quê? Que umas entram em uma doença como a fobia e outros não. Isso vai depender muito do histórico de vida. Isso vai depender daquilo que as marcas que você teve. Então, as situações que pode desenvolver, né, a fobia, a perda também de entes queridos. Quantos perdemos e não desenvolvemos? Mas, em algumas pessoas, isso é desenvolvido. Abortos. O aborto é muito sério na vida de uma mulher. Acidentes, assalto, sequestro, mudança drástica da vida, tudo isso pode desencadear em uma doença como a fobia. A fobia, a pessoa se sente travada, presa e não consegue sair daquele lugar. Presta atenção, nós estamos falando de igreja, de pessoas que conhecem Jesus, que têm Ele como Senhor e Salvador, mas que é algo que marcou tanto, que fez tanto dano às suas emoções, que ela se sente presa. E pode ter a pessoa mais abençoada, orar com ela. Deus pode fazer milagres, irmãos? Alguém tem dúvida? Não. Mas se Ele não fez, existem maneiras de sair deste lugar. Existem caminhos para sair deste lugar. E eu digo mais, isso é algo emocional, isso não é demônio, irmãos. Em nome de Jesus, vamos mudar essa estrutura. Sabe, que falar que algumas e outras é o demônio. Logicamente que o demônio ele vai aproveitar de alguma fragilidade minha, porque ele é covarde. Não é? Mas existe algo em mim que eu preciso trabalhar. Agora, quais são os sintomas? Sintomas? Alguém passa aí? Da fobia. Me ajude aí passando. Sintomas. Isso. Os sintomas da fobia é falta de ar constante, taquicardia, tremores. Percebe que uma coisa parece com a outra? Dores no estômago, enjoo, queimação ou gastrite. Opa, eu tenho gastrite. Eu tenho fobia? Não, irmãos, por favor. Dores de cabeça constante, manchas pelo corpo. No caso da fobia, quando ela passa por uma crise, o corpo dessa pessoa fica manchado de roxo. Sabe, mancha tudo e vai no médico e faz tudo quanto é exame. Não, os exames estão, né, todos ótimos. Mas é um sintoma que a fobia traz muito forte no corpo. Sensação de nó no peito e na garganta.
falei, se você sente um desses sintomas isolados, não caracteriza, tá bom? Agora, todos nós, uma coisa muito importante que você precisa entender. Todos nós temos gatilhos emocionais. Passa aí, nós vamos saber o que é isso, né? Gatilhos da emoção. São situações vividas a partir de uma experiência negativa no passado, principalmente quando ele se torna mais forte, quando acontece na infância. O próprio organismo cria esse gatilho da emoção. Por quê? De alguma forma, esse gatilho que a minha emoção criou vai me ajudar para tampar aquela situação ou para enfrentar aquela situação. Quando passamos por algo semelhante do trauma ou da fobia vivido no passado, nossas emoções são desencadeadas e reações impensadas podem levar acesso ao trauma. Aí chama de surto. A pessoa perde completamente o controle. Ela vê tudo, mas ela perdeu o controle do seu corpo, dos seus pensamentos e das suas emoções. E cada organismo vai criar uma maneira de enfrentar essa situação de dor. Muitas vezes, o próprio organismo cria mecanismo de defesa. É muito importante você saber disso, né? Às vezes, está tudo bem conosco, né? E, de repente, uma palavra que alguém fala vai fazer sentido naquilo que eu passei. E aí o gatilho dispara. E aí você começa numa crise, você fica muito triste, você fica muito desanimado, né? Então, nós já falamos que quando criança que nós experimentamos essa dor traumática ou esses momentos, algo marca muito, né? E cada organismo vai criar uma maneira de enfrentar essa situação, que é o próprio mecanismo de defesa, né? Algumas situações que podem acionar você a essas situações vividas de trauma, ou fobia, ou qualquer doença psicossomática. Ok, então, algumas situações. Por exemplo, alguém que sofreu rejeição lá na infância e hoje, alguém rejeita ou ela se sente rejeitada, uma coisa é alguém rejeitar, é algo real. Mas ela pode se sentir rejeitado, por quê? Porque já existe lá na infância um sentimento de rejeição. Eu vou contar uma experiência muito forte aqui que vocês vão entender. Ou alguém te ignora, ou você se sente ignorado, ou alguém te julga, ou você se sente julgado. Isso aciona. O que é esse acionar? É ligar com aquilo que está lá dentro. Eu fui lá no dicionário para ver, né? Porque eu fiquei, nossa, que palavra bonita, né? Ou move alguma coisa que você sentiu. Tá ok? Eu quero contar uma experiência de uma criança que essa eu acho que foi uma das mais fortes que eu tive na clínica. Me procurou um casal, veio o casal primeiro, que quando a criança a gente atende um casal, e eles vieram contando que tinha adotado uma criança e, com 8 anos, essa criança começou a ter surtos, né? Eles eram crentes. No primeiro momento, até que veio um esclarecimento, essa criança tinha surto, e eles achavam que era demônio e começavam a orar. Quando a pessoa entra em surto, é porque a emoção dela está completamente mexida. Mas, quanto mais eles oravam, mais violento essa criança ficava. Eles expulsavam e não saíam. Presta atenção, um sinal muito claro para a gente é que quando nós vamos orar com alguém endemoniado, que nós damos uma ordem em nome de Jesus, porque no nosso nome é perigoso a gente apanhar, mas quando nós damos uma ordem em nome de Jesus, se for demônio, ele tem que ficar quieto. Ele tem que parar com as reações que eles estavam. E o que acontecia com essa criança? Aí eles começaram a fazer vigília, levar essa criança, e na vigília essa criança começava a ter surto, e eles passavam a noite inteira orando, ficava todo mundo suado, e nada acontecia. Tá. Aí levou no médico, olha, procura uma psicóloga, e eles ficaram sabendo de mim e vieram.
Qual é a história dessa criança? Mudou uma pessoa, esse casal que adotou, era um casal que tinha uma casa própria, mudou uma criança, uma mulher para o lado que tinha só esse filho. Essa mulher tinha que trabalhar. Essa criança, quando mudou para lá, ela tinha 6 meses. Olha só, a gente acha que criança, nada afeta uma criança. Ela tinha 6 meses. Na mudança, a gente acaba gostando de ajudar e querendo ajudar o próximo. Essa mulher percebeu que no momento da criança, no momento da mudança, essa criança chorava demais. E aí ela foi lá, né, oferecer ajuda. Você está precisando de ajuda? Eu estou percebendo que tem um bebê aqui, né, e que eu sei que está corrido para você. Eu posso te ajudar alguma coisa? Ela falou, pode. Você pode ficar com o meu filho enquanto eu faço a mudança? Posso, sem problema nenhum. Pegou tudo, uma madeira, e levou. Tá. Aí ela assustou, porque deu 8 horas da noite, a mãe não foi buscar essa criança e o caminhão de mudança já tinha ido embora, né? Aí ela bateu lá, oi, o seu bebê, você já pode pegar o seu bebê? Posso sim, até já tinha esquecido que ele estava com você. Presta atenção, ela tinha se esquecido. Tá. Nesse lugar que ela alugou, tinha um quartinho lá no fundo, que não tinha janela, era tipo de uma despensa. E ela colocou ali o quartinho do bebê. Não tinha janela, só tinha uma porta, a porta de entrar nessa despensa, bem espremidinho, e ali esse bebê ficava. Cedo ela colocava esse bebê lá, dava uma mamar, colocava esse bebê lá e só voltava à tarde. Esse bebê chorava simplesmente o dia todo. Parava porque o cansaço, ele dormia. E essa vizinha começou a ouvir isso e ficar preocupada. Depois de uma semana, ela falou assim, o que está acontecendo? Seu bebê chora muito. E ela não sabia que ela trabalhava fora. Ela falou, não, porque eu tenho que trabalhar fora, então ele fica lá no quarto dele até eu chegar. Tinha 6 meses. E aí essa mulher ficou de um jeito que... Aí, nesse dia, essa mãe desse bebê falou, olha, você não quer adotar o meu filho? Por quê? Porque eu não tenho tempo de cuidar. Eu não vou sair do trabalho para cuidar dessa criança, porque eu tenho que sobreviver. E eu não gosto dele. Esse casal já tinha 2 filhos, já grandes, adolescentes. Então, eles adotaram essa criança. Tudo bem, até os 8 anos. Quando começou a ter essas crises. E o mais interessante é quando tinha essas crises, tinham pessoas segurando, mas a mãe também, a mãe adotiva ia segurar essa criança. E no momento que a mãe chegava, era o momento que essa criança ficava mais violenta. Então, de alguma forma, ele escapava o pé e o pé ia na cara ou na barriga. E essa mãe, muitas vezes, saía roxa desse surto dessa criança. Então, vieram e aí até trabalhar com esses irmãos. Irmãos, isso não é, sabe, demônio. Isso é um trauma que essa criança está passando. E aí começou o atendimento dessa criança. Eu fiquei muito tempo com essa criança, porque era algo muito forte. Ela tinha o surto quando parava, eu atendia, quando eu me formei, eu atendia uma clínica fora e aqui. Não, só fora. Quando ela parava na porta, e como que eu faço se ela estiver dando essa crise na hora? Você traz o meu jeito, eu quero ver essa crise. Então tá. Quando ela parava o carro na porta do consultório, acabava a crise. E sempre era a mãe que era mais, machucava mais nessa situação. Fui trabalhando com essa criança, até que ela foi contando algumas coisas. Ela tinha muita vontade de conhecer a mãe biológica, porque ela ficou sabendo da história. Só que os pais não podiam falar sobre isso. Os pais não queriam que isso acontecesse. E foi um tempo muito. Então, presta atenção. A criança tinha 6 meses. Ela passou por isso. Mas a sua emoção, ela ficou tão marcada. E o inconsciente dessa criança, ela foi tão marcada que, com 8 anos, ela começou a desenvolver, a colocar para fora aquilo.
Foi muito bonito o final. Eu tive que chamar os pais, falei, olha, ele falou disso, 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 sem contar, logicamente, que é uma coisa da criança. Vocês precisam marcar esse encontro com esses pais. Aí eles descobriram, quando os pais sentaram para falar para essa criança, que estava à procura desses pais, se ele queria conhecer, acabou. Todo aquele surto parou completamente. Aí eu parei de atender quando eles foram, conheceu, a mãe dele falou, olha, que bom eu te ver, mas eu não quero ficar com você. E ele, de uma forma ou de outra, ele resolveu essa situação. A partir daí, os pais tomaram consciência do que aconteceu e a criança teve que se desenvolver a sua emoção frente a essa situação de rejeição. Então, presta atenção, quem foi rejeitado ou se sente... Porque uma coisa é você ser rejeitado, outra coisa, a família ser grande e um filho sentir que o outro recebe mais e vem o sentimento de rejeição. Então, você precisa ter a razão para saber se realmente você está sendo rejeitado ou você está sentindo rejeição por algo que aconteceu no passado. Ok? Deu para esclarecer um pouquinho? Né? Então, é muito importante que nós identifiquemos os gatilhos. Quando você identifica esse gatilho, essa ligação, opa, falou disso, me trouxe esse sentimento, é porque isso é um gatilho e eu preciso enfrentar. Se você correr da situação e nunca enfrentar, você nunca vai sair desse lugar. Ok? E isso depende de você, logicamente. Isso não depende de Deus. O remédio vai ajudar, a terapia vai ajudar. Mas você e eu, nós precisamos enfrentar essas situações. Pode passar. Depois de identificar, né, eu acabei de falar, nós precisamos enfrentar. Exemplos de situações quando não conseguimos enfrentar. A pessoa fica carente e faz de tudo... Presta atenção, quando você não consegue trabalhar o sentimento de rejeição. Olha como a pessoa trabalha. Você fica carente e faz de tudo para agradar os outros. Presta atenção. Quando não consegue, você se sente culpado. Quando não consigo, culpo alguém por aquilo. Eu culpo, alguém está me rejeitando. Se você está se sentindo rejeitado e não enfrenta, você nunca vai assumir essa situação. E você vai jogar a sua dor para o outro. Quanto esses gatilhos, eles não são enfrentados, muitas pessoas adquirem o vício. Ela começa a comer, ou nas drogas, ou no álcool, no sexo. Né, pornografias, compras, jogos, tudo isso são gatilhos que você não conseguiu situar, que existe em você, e você não enfrentou. Quando você começar a enfrentar, aí começa. Né? Então, a primeira coisa que você precisa enfrentar e saber quais são esses gatilhos é não negue. Tente trabalhar os seus sentimentos e faça algo diferente daquilo que a sua emoção está mandando. Aí você consegue sair daí. Pode passar. Doenças que são envolvidas por não conseguir trabalhar essas marcas do passado. Né? Eu quero falar de algumas doenças que eram sintomas e agora se transformaram em doenças emocionais. Né? Primeira delas que eu quero dizer é a depressão. Pode passar. Isso. Elas se tornam transtornos mentais. A doença ela fica mais grave ainda. Né? Ela surge mais em mulheres, porque pelos hormônios, né? Mas ela acontece também no homem. No homem vem caracterizado diferente. Primeiro vem pelo estresse. Você anda muito estressado. Se você não trata esse estresse, se você não consegue arrumar um tempo para fazer algo diferente, algo que você gosta, esse estresse ele
junta ao próximo, que é a depressão. Então, presta atenção, pode surgir em homens, mulheres, adolescentes e pessoas idosas. O maior número de depressão, irmãos, é na adolescência. Por quê? O adolescente ele começa a passar por uma transformação hormonal e no corpo que muitas vezes elas não sabem o que fazer. E pasmem, a maioria dos adolescentes que está passando por depressão, os pais não ficam sabendo. Aí eles começam a dar sinais, como? Cortando, né? Nós vamos falar de alguns transtornos aí na frente também. Mas é muito importante, o maior índice de suicídio é na adolescência. Vocês já ouviram falar tantos adolescentes suicidando? Por quê? Porque eles estão enfrentando algo emocional que é desconhecido para eles. Eles não têm liberdade de falar com os pais e vê sem saída. E entra por essas situações. O próximo. Que tipo de problema pode desencadear a depressão? Né? Acontecimentos marcantes na vida. O bullying, né? Ou chantagem emocional, surgimento de doenças graves, tanto na pessoa como na família, e alterações hormonais. A última coisa que nós vamos falar é sobre hormônios, que você vai entender como nós não conhecemos o nosso corpo. Estamos tendo tantos sintomas e não tomamos atitude de ir no médico certo para ver tudo isso. Próximo. Sintomas da depressão. Cansaço em boa parte do tempo. Você dorme, acorda, você está sentindo cansaço. Problema de sono, dorme em excesso ou perda de sono. Ganho ou perda de peso. Profunda tristeza e choro. Também tem sintomas de taquicardia, de nó na garganta, né, tremores. Tudo isso eles vão se encaixando por aí. Pode passar. A outra doença, né, que se não tratarmos, isso acontece muito com a mulher, né, depressão pós-parto. Na gravidez existe um excesso de produção de hormônio, que quando esse bebê há uma queda de hormônio. Se a pessoa tem alguma área marcada na vida, ela tem uma é mais fácil ela adquirir uma depressão pós-parto. Né? Ocorre logo após o parto. Muitas mães experimentam essa alteração de humor e crise de choro. Vai mais além, né? Vai mais além, porque ela, se não entrar em um tratamento rápido, quando essa mãe está dessa forma, já aconteceram muitos casos dessas mães matarem os seus bebês. Ela está na depressão. Presta atenção, a depressão, ela tira a nossa condição de pensamento, sabe? E vem só pensamentos negativos e foge completamente do querer dela pensar de outra forma. Então, quando existe, isso precisa entrar rapidamente nesse tratamento. O próximo. Causas e sintomas da depressão pós-parto. Pode passar. Não. Volta. Volta um. Causas e sintomas, né? Alteração do hormônio, né, decorrente do término da gestação. Isso, nós já falamos. Pode ir. Os sintomas são mesmo? Pode ir. Outra doença muito conhecida é o transtorno de humor, que fala da bipolaridade, né? É um transtorno de humor e também chamado de transtorno bipolar, que alterna em episódios de euforia, uma alegria muito grande, que se torna um tratamento de mania, e uma tristeza relacionada à depressão. A bipolaridade tem sintomas diferentes, conforme a fase do distúrbio. Se você está no início de um transtorno de humor, os sintomas são mais leves. Esses sintomas não trabalhados, eles vão complicando
e aí vem uma situação mais complexa. Então, a bipolaridade tem sintomas diferentes conforme a fase do distúrbio. Além das fases da depressão e da euforia, também existem momentos em que o paciente não vai apresentar sintomas. Ele até sente, ele controla, e quando ele não fala do que está acontecendo, ou quem mora perto, familiares, não percebe, isso vai ficando mais forte, ele vai unir a outra, a qualquer outro transtorno. Quando é algo ligado à depressão, vai desenvolver algo ligado no humor. Tá? São várias doenças que podem ir somatizando em outras, mas ligado no humor. Quando é algo, por exemplo, pânico, que vem pela ansiedade, pode começar numa ansiedade, todo mundo tem ansiedade, não é certo? Quando isso se torna uma doença, aí você precisa entrar num tratamento rápido, porque o surto da ansiedade ele é tão forte que, às vezes, o surto da depressão não é tão forte. E então a ansiedade liga tudo ao pânico. Essa ansiedade se torna uma ansiedade aguda e o tratamento é muito complicado. Então, ainda não se sabe os fatores que contribuem para o surgimento dessa doença, da bipolaridade. Próximo. Sintomas do estado de depressão, né? Que está ligado a essa bipolaridade. Tá? A depressão liga em tudo quanto é transtorno que a emoção apresenta. Então, os sintomas, né, da bipolaridade, que acaba sendo ligado à depressão: desânimo diário ou tristeza, dificuldade de concentração, afastamento dos amigos, percebe os sintomas. Fadiga ou falta de ar, sente-se inútil, sem esperança ou sente culpado. Perda de interesse nas atividades, tudo que ela está fazendo, ela não consegue fazer mais. Baixa autoestima e pensamentos de morte e suicídio. Se uma pessoa bipolar, que tem esses sintomas, percebe esses sintomas, não procurar ajuda, essa bipolaridade se agrava e a coisa fica muito complicada. Próximo. Nós vamos falar agora da esquizofrenia, né? É um transtorno psiquiátrico em que acontece uma alteração cerebral que dificulta o correto julgamento da realidade. É muito triste você trabalhar com uma pessoa que tem a esquizofrenia. Por quê? Porque a esquizofrenia, a criança, o adolescente ou adulto, por ela perceber que não consegue estar com o outro, ela cria o próprio mundo. Né? Uma pessoa em crise, ela vai assistir o jornal e fala: olha, o presidente está falando comigo, está mandando recado para mim. É algo de uma confusão mental muito grande mesmo. Não é um distúrbio de múltiplas personalidades, porque muda muito, a gente até, mesmo quem está trabalhando com pessoas da esquizofrenia, fica em dúvida, não é? Mas liga também a questões de humor. Tá? É uma doença crônica, complexa e que exige tratamento por toda a vida. Agora, presta atenção, 1% da população mundial sofre de esquizofrenia. Mas a esquizofrenia, a doença, a esquizofrenia, o distúrbio, ela sendo tratado, tomando a medicação direitinho, as outras pessoas não percebem que ela tem esquizofrenia. Se ela começa a tratar desde o início, que percebe que tem. Presta atenção, a esquizofrenia, a idade que ela apresenta, em duas fases da vida. Quando ela apresenta na adolescência, sabe, é devastador. E geralmente acontece pela produção hormonal.
Então, é devastador. Se você conhece um adolescente que teve, esse adolescente, mesmo tomando remédio, se a partir de várias crises de esquizofrenia que o pai ou a mãe levou essa criança, ela fica marcada no sentido de diferente, ela não consegue mais socializar. Né? Ela não consegue, ela fica com alucinação e delírio o tempo todo. Alucinação e delírio entra também em outros transtornos, mas quando fala de esquizofrenia, é algo muito forte. Presta atenção, essa pessoa, se não na adolescência, quando já há uma predisposição orgânica, ela pode surgir a partir de 35 a 45 anos. Quando surge mais tarde, essa pessoa ela não fica tão marcada, né? Não vem tão forte. Mas quando vem na adolescência é algo assim devastador. Não é um distúrbio, né? Não coloquei ali, de múltiplas personalidades, é uma doença crônica, está ali, né? Nos surtos, as crises são muito parecidas com endemoniamento. Nós já tivemos participando de um evento, e uma pessoa estava participando desse evento e mexia muito com as emoções, cura interior e tudo mais. E essa pessoa tinha a esquizofrenia e não estava tratando. Já tinha passado por alguns surtos, mas nega a doença, porque é algo muito forte. E aí ela entrou no surto justamente quando foi mexer na área de cura interior. E aí levou lá para cima, os irmãos começaram a orar, e virou, quanto mais orava, mais agitado, mais o surto ficava forte. Até que chamou, lá estava um psiquiatra, ele foi, já teve com a ambulância que ela tinha entrado no surto, perdido todo controle de comportamentos e pensamentos. Quando o esquizofrênico entra num surto, precisa internar. Essa pessoa ela fica de 30 a 40 dias com medicações pesadas que ela só dorme, né? Para depois ir tirando, que ela consegue sair desse surto. Então, é algo muito sério. Pode passar. Vem os transtornos alimentares, né? Que entra aí a anorexia e a bulimia, né? Estão relacionados a uma crise de consequências emocionais, presta atenção, como ansiedade e pressão social. Isso dá muito em adolescentes, né? Com o chamado ter o corpo perfeito. Pode ser originado de hábito alimentar que causa danos à saúde, como a redução extrema do consumo em excesso. Ou come muito, põe o dedo na garganta e põe para fora, ou para de comer. São comuns em meninas na adolescência e no começo da vida adulta. A anorexia pode levar à morte por desnutrição. E muitas adolescentes têm esse hábito, né, de comer para satisfazer, colocar o dedo, colocar para fora, e muitas famílias não sabem. A coisa vai se intensificando, e aí a coisa é um sinal para mim, já está passada a minha hora. É uma coisa muito forte, pode passar. Fatores de risco em transtornos alimentares. O que gera? Culto excessivo ao corpo, maus hábitos alimentares, distorção da imagem corporal, autoestima baixa, sentimentos de culpa, questões emocionais e distúrbios emocionais. Pode passar. Estresse pós-parto. Pós-traumático. Presta atenção, esse estresse pós-traumático é um dos mais fortes, né? Um dos mais difíceis da pessoa tentar sair por si só. Caracterizado pela dificuldade de se recuperar depois de vivenciar ou testemunhar acontecimentos assustadores. Podem durar meses ou anos, com gatilhos que podem trazer de volta a memória de trauma, acompanhados por intensas reações. Esse distúrbio
sem medicação, é muito difícil da pessoa conseguir sair dele. Pode passar. Sintomas de pessoas presas que passaram por estresse pós-traumático. Pesadelos ou lembranças repentinas. São aqueles flashbacks, né? Você lembra de uma parte... Geralmente, quem passa por esse transtorno pós-traumático, a pessoa, ela não lembra do que conheceu, ou ela lembra só de parte. Por quê? Porque o mecanismo, né, do corpo é levar tudo o que aconteceu para o inconsciente. Porque a pessoa, ela se sente tão frágil que se ela enfrentar essa situação, ela se paralisa completamente. Então, é o próprio o mecanismo de defesa do próprio corpo que faz essas lembranças elas ficarem guardadas em algum lugar. Mas, de vez em quando, vem alguns flashes do que aconteceu. Né? Então, existe muito nos pesadelos. Fuga de situações que relembram o trauma. Essa pessoa nunca quer falar do que aconteceu. Ela, às vezes, sabe quem foi o agressor, mas ela não consegue falar. Depois de muito tempo, ela começa a sonhar. Depois de muito tratar, ela fala assim, eu sonhei, e no sonho eu lembrei do agressor. Né? Então, assim, mas é um tempo muito grande de tratamento. Reações exageradas a estímulos, ela fica muito mexida emocionalmente. Ansiedade de humor deprimido. Pode passar. Agora, presta atenção. Nós já falamos sobre vários transtornos, várias doenças psicossomáticas, nós passamos pelo desequilíbrio do hormônio. Não falamos? Me ajuda aí. Você ouviu isso? Então, é uma coisa que nós precisamos muito tomar cuidado. Existe algo muito importante no nosso organismo, que a sua produção, se a sua produção não estiver normal, vivemos em estímulos... tem que estar normal. Por quê? Porque nós, a todo momento, estamos passando por estímulos de pressão, ansiedade, insegurança, medo. E todo o funcionamento orgânico e psicológico é afetado. Estamos falando de quê? Você sabe o que é hormônio? Você já teve a curiosidade? Alguém pode me falar o significado de hormônio? São substâncias químicas produzidas por glândulas no nosso organismo. Aí que começa, às vezes, um sintoma, não é sintoma de doença, e a pessoa começa a tratar de uma doença e não caminha, enquanto esse psiquiatra, esse psicólogo não pede alguns exames para ver taxa de hormônio, o tratamento não caminha. Por quê? Porque a baixa de hormônio pode levar a depressão, pode levar a várias doenças emocionais. Então, presta atenção, em nome de Jesus, e faça alguma coisa por você mesmo. Os problemas e distúrbios hormonais são muito comuns e podem provocar vários sintomas, como excesso de fome, irritabilidade, cansaço excessivo ou insônia. Embora seja mais comum nas mulheres, devido às fases normais, como a menopausa, menstruação ou gravidez, eles também podem afetar homens, especialmente após os 50, que entra em quê? Na andropausa. A mulher é menopausa e o homem na andropausa. Presta atenção nisso, pode subir. 6 sinais de distúrbio hormonais. Agora nós vamos bem rapidinho que está terminando. Primeiro, dificuldades em pegar no sono. Mais comuns em mulheres, né, devido a toda essa situação hormonal. Uma das prioridades naturais desse hormônio, que é a progesterona, é ajudar o organismo a relaxar, facilitando que a pessoa pegue no sono durante a noite. Procure, por favor, o endocrinologista, ou, se mulher, ginecologista também, ela trata com essas taxas hormonais. Pode subir. Excesso de fome.
Os hormônios controlam muitas vezes funções do organismo, sendo que uma delas é a sensação de fome. Presta atenção. Isso pode ser produzida pelo excesso ou pela falta de hormônio. Por isso, quando alguns hormônios, como a grelina, estão mais altos que os outros, como a oxintomodulina ou a leptina, é possível sentir mais fome. E aí vem uma coisa muito engraçada. Mesmo depois que almoçou, jantou, a pessoa continua sentindo fome. Alguém tem esse sintoma por aí? O meu bem fala que ele está com fome todo o tempo. Então, vamos olhar isso aí. Passa para frente. Má digestão ou problemas digestivos. Eu acho que isso, né? Isso normalmente acontece quando existe um desequilíbrio dos hormônios, da fome ou da progesterona e da testosterona. Em casos de hipotireoidismo, eu tenho que fechar, porque se eu ler eu não dou conta. Em caso de hipotireoidismo, também pode acontecer digestões mais lentas e sensação de estômago cheio por mais tempo. É o meu. Eu quase não sinto fome. Por isso eu tomo remédio, porque eu tenho essa falta de hormônio. Então, procure ajuda. Próximo. Cansaço excessivo durante o dia. Os hormônios da tireoide controlam o metabolismo. E, por isso, se sentir uma redução na sua produção, o corpo começa a funcionar mais lentamente, diminuindo o ritmo cardíaco e até o funcionamento mental. Assim, é possível ter-se menos energia e sentir mais cansaço durante o dia, além de dificuldade para pensar e concentrar. Nós não imaginamos o que a falta de hormônio ou excesso pode fazer no nosso organismo. Pode passar. Ansiedade, irritabilidade ou depressão. Esse é um dos sinais evidentes de alterações hormonais bruscas. Presta atenção. Especialmente na menopausa ou na andropausa. Quando as situações que antigamente eram normais começam a provocar sintomas de tristeza, ansiedade ou irritabilidade excessiva. Pode passar, eu acho que é o último de hormônio. Excesso de espinhas ou acne. O aumento do hormônio testosterona é responsável por causar excesso de oleosidade na pele. É por isso, tanto homens quanto mulheres podem apresentar excesso disso persistente devido à oleosidade da pele, especialmente quando a testosterona está muito alta que os outros hormônios do organismo. Pode passar. Eu quero falar só de alguns hormônios que a gente mais conhece, né? Que se você percebeu que isso está, esses sintomas estão muito fortes, você vai procurar um endocrinologista e pedir esse exame desses hormônios, as taxas hormonais. Então, dos hormônios, é o cortisol ou corticoide. É um hormônio que controla os estados de estresse e ansiedade e é localizado acima dos rins. Nós temos 2 rins, né? Ele fica bem acima assim, do rim, ligadinho nele. Atua também na transformação, presta atenção, esse hormônio atua também na transformação de gordura em glicose pelo fígado. Quando esse cortisoide está baixo, por isso que apresenta muito... como que eu acabei de falar? Muita gordura no fígado. E a pessoa precisa de fazer um tratamento sério. É falta de hormônio, desse hormônio aí. Ó. Também atua na transformação dos triglicerídeos. Pode passar. Outro hormônio, oxitocina, produzido pelo hipotálamo, conhecido como hormônio do amor. Regula a maioria dos nossos comportamentos pró-sociais. Relacionamento entre casais, sexualidade, amizade, amamentação. A produção normal torna a pessoa capaz de se doar mais pela outra. Você tem dificuldade disso? Isso pode ser uma questão hormonal. Pode passar.
Melatonina, esse é um hormônio mais conhecido, né? Ele regula os nossos ciclos de sono e vigília. Regula o metabolismo ao longo da vida, incluindo no nosso período de sono. Quando essa melatonina está bem normal, ela faz tudo isso no nosso organismo. Retarda o envelhecimento precoce e atua como um protetor neurológico. A adrenalina tem um enorme impacto sobre o nosso comportamento. Graças a ela, ativamos o nosso instinto de sobrevivência. Quando a adrenalina está baixo, vai comprometer completamente o seu comportamento e o meu comportamento. Pode passar? Endorfinas, é o hormônio outro nome que dá a ele é o hormônio da felicidade. Ser feliz aumenta a autoestima, fortalece o sistema imune, combate o envelhecimento e diminui o estresse. Se você está estressado alguma coisa, se você for no médico, ele vai passar esse hormônio para você. O último, acabou. Então, esse é o último. Irmãos, como lidar com tudo isso? Se nós não conhecermos, se nós não tivermos cuidado no nosso organismo, ou cuidar bem, sabe, tudo isso vai acarretar problemas muito grandes nas nossas emoções e no nosso comportamento. Irmãos, isso Deus não vai fazer por você. Ele deixou os médicos e Ele espera que você cuide muito bem desse organismo que Ele fez perfeito. Então, em nome de Jesus, sabe, procura ajuda, procura o seu médico, faz taxas. Deixa eu só perguntar uma coisa. Quem vai no médico e faz aqueles exames regular todo ano? Levanta a mão. E os outros? Você já passou de 50, rapaz. Corre lá. Então, presta atenção, irmãos. Isso está na nossa responsabilidade. Isso não é responsabilidade de Deus. O que Deus tinha que fazer, Ele fez o sacrifício maior, que foi dar o que Ele mais amava, para que nós tivéssemos esperança de viver dias melhores. Eu gostaria que você ficasse de pé. E se você tem negligenciado, sabe, a sua saúde, eu gostaria que você saísse daqui, sabe, pensando e tomando uma decisão